Os IBEST Top 10, canal de política são Auriverde Brasil, Blog da Cidadania, Brasil 247, Desmascarando, Gazeta do Povo, Jovem Pan Política, Meteoro Brasil, O Antagonista, Revista Fórum, Revista Oeste. Vote agora em app.premibest.com. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 24 de setembro de 2025. São 9 horas da manhã. Trump always chicken out. Trump sempre arrega. E ontem essa sigla, TACO, né, que são as iniciais de Trump always chicken out, essa sigla voltou a fazer muito sentido, porque o Trump agora arregou para Lula, e ele sempre acaba voltando atrás e se entendendo. Ele ameaçou a China de tudo quanto é jeito, recuou, e foi fazendo isso em série, e na verdade o caso do Trump, quem explica melhor o que está acontecendo é a imprensa americana, né? A imprensa dos Estados Unidos diz basicamente, e já vinha dizendo isso aqui no Blog da Cidadania, eu vinha apontando que a munição do Trump estava acabando. Enquanto o Eduardo Bolsonaro vinha dizendo, junto com o capanguinha dele, que Trump mal tinha começado a lutar e Lula e Moraes já tinham usado todas as armas, o Lula nem está nessa história, porque ele nunca brigou, o Lula jogou parado até agora. Mas ele dizia que a munição do Moraes tinha acabado e não acabou nada. Tem 200 processos contra o Bolsonaro, tem processo contra a Malafaia, tem processo contra a família inteirinha, inclusive a Michele Bolsonaro. Todos esses podem ser sancionados. Tem mais de 80 parlamentares que estão na mira do STF por roubar dinheiro de emendas parlamentares, né? E o Trump, o que ele podia fazer, ele já fez. Agora ele deu uma cartada muito forte, colocou a mulher do Alexandre Moraes no enrosco, o instituto deles, e seja lá o que for, que mais que ele vai fazer, não vai surtir efeito. Mas essa não é a principal razão pelo recuo do Donald Trump ontem na tribuna da ONU. A imprensa dos Estados Unidos explica muito melhor o que é que está acontecendo. Primeiro, que está circulando na manhã desta quarta-feira a imagem do Trump assistindo ao discurso do Lula. E o jornal The New York Times, a mídia em geral, o jornal New York Times usou um termo, skating, que quer dizer, em tradução livre, você pode dar como devastador, não é? Você pode fazer uma tradução, uma interpretação de que o discurso de Lula foi devastador, arrebentou e não deixou pano para manga, não deixou possibilidade de negar, e isso acontece, não foi só o discurso por si, mas a força daquele discurso, aliado ao que vinha acontecendo nos Estados Unidos desde o início da guerra tarifária e, sobretudo, da guerra tarifária contra o Brasil. Porque o que eu vinha dizendo aqui no Blog da Cidadania, quem acompanha nosso trabalho sabe. Muito bem, os Estados Unidos eles ganham muito dinheiro no Brasil. Muito dinheiro no Brasil. E os empresários, que são os financiadores da campanha
do Trump, os banqueiros, eu fiz até matéria sobre isso aqui no blog da Cidadania, os banqueiros, os grandes empresários, os doadores da campanha de Trump, estão pressionando furiosamente o Donald Trump faz tempo, e agora a imprensa mesmo dos Estados Unidos está deixando claro, olha, ele está sob muita pressão, inclusive dos consumidores dos Estados Unidos, né, que estão pagando mais caro, já assim como a perda de postos de trabalho aqui no Brasil por não exportar para os Estados Unidos, também vai haver perda de postos de trabalho das empresas que vivem de exportar para o Brasil, porque é um mercado gigantesco. Os Estados Unidos ganham muito dinheiro aqui e hoje, para nós, os Estados Unidos, eles servem para a gente comprar alguns produtos que só tem lá, sobretudo produtos de tecnologia, mas a grande maioria desses produtos vem da China, né? E o Brasil está estreitando relações com a China, os Estados Unidos estão vendo a América Latina e, sobretudo, o gigante Brasil escorrer pelos dedos e para a mão dos chineses e, além de tudo, o Lula realmente ele enquadrou o Trump, foi um discurso... inclusive a forma como o discurso do Lula foi proferido me deixou bastante impressionado, a oratória do Lula melhorou demais, ele deve ter usado um teleprompter, porque eram muitos dados, mas um português escorreito, não é? Um português que primou pela norma culta, a entonação, a capacidade discursiva do Lula deu um salto muito grande. E esse discurso é o que está sendo considerado a base de Trump, na sua intuitividade, ter decidido que era hora de criar uma situação para colocar isso tudo debaixo do tapete, aí, jogar fora, jogar pela janela, melhor que debaixo do tapete. E essa decisão do Trump, ela tem um componente que mostra como a política é cruel e como quem age como Jair Bolsonaro, que tantos aliados jogou fora, deixou pelo caminho, o Trump faz a mesma coisa e ele sabe que ele está deixando o bolsonarismo na chuva. Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, todos eles estão lascados, sobretudo o Eduardo Bolsonaro. É dramático para o Eduardo Bolsonaro o que está acontecendo. E outra razão pela qual o Trump arregou, pode-se dizer isso, é porque ele está despencando nas pesquisas. A possibilidade dele se reeleger é cada dia menor e já é extremamente pequena, sem falar nas eleições de 3 de novembro. Então, isso, como se não bastasse, nós temos, na mesma semana, uma vitória do Brasil com as manifestações que esmagaram as manifestações de direita, porque as manifestações pelo país no último domingo foram tremendamente espontâneas, dava para ver que era o povo ali, não teve uma organicidade, não teve um responsável, um partido, não tinha torcida, a torcida não era uniformizada, não era, as pessoas simplesmente levantaram da cadeira e falaram: eu vou à rua reclamar contra tudo isso aí que esses bolsonaristas estão fazendo. E na mesma semana o Trump simplesmente ele joga o Eduardo Bolsonaro pela janela, porque ele está perdendo um acordo entre o Lula e o Trump, destrói o bolsonarismo, mas destrói assim de uma maneira que não vai sobrar nada. Então vamos assistir essas informações que eu reuni sobre o que diz a imprensa estadunidense sobre o que aconteceu ontem. Vamos assistir. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente, para a gente poder fazer um canal melhor para você. Uma imagem divulgada pela ONU nessa última noite mostra Donald Trump assistindo ao discurso de Lula. No plenário da ONU, o Trump disse que encontrou Lula nos corredores
que convidou o presidente brasileiro para uma conversa na semana que vem. Só que detalhes desse encontro, como data, formato, ainda não foram acertados. Um pequeno problema, eu dizer isso. Eu estava chegando e o líder do Brasil estava saindo. Nós o vimos, eu vi ele me viu e nós nos abraçamos. E aí eu estou dizendo, você pode acreditar que eu vou dizer isso em apenas 2 minutos? Nós concordamos que nos encontrar na semana que vem. Nós tínhamos muito tempo para falar, só 20 segundos mais ou menos, mas em retrospecto dá para dizer, é bom que eu tenha esperado porque esse negócio não estava funcionando bem, mas nós conversamos, nós tivemos uma boa conversa e concordamos em nos encontrar semana que vem, se isso for do seu interesse. Mas ele parece um cara muito legal, ele gosta de mim, eu gostei dele e eu só faço negócio com gente que eu gosto. Ça va? Tudo bem? Yes, this morning I saw you were the big fighter. Take care. O mercado financeiro reagiu bem à química entre os presidentes. A bolsa fechou em alta de 0,91%. O dólar recuou 1,1% e vale R$ 5,27. O fato também animou os empresários, destaca a colunista de economia da Rádio Bandeirantes, Juliana Rosa. Todo mundo foi surpreendido. Parecia cada vez mais difícil o encontro entre Lula e Trump, principalmente depois da condenação do ex-presidente e as retaliações recentes. A expectativa agora é que seja possível negociar a redução do tarifaço de 50% para 10% aos produtos brasileiros. Está sendo mais falado nessa semana por alguns motivos. O primeiro, por conta aí do Procurador-Geral da República ter feito a denúncia contra o senhor e contra o Paulo Figueiredo. O segundo é a Comissão de Ética analisando o seu mandato ainda hoje. E o terceiro, também por conta da questão da liderança da minoria, que Hugo Mota soltou hoje, então, a negativa, desaprovando o pedido do Sóstenes Cavalcante para que o senhor fique à frente da liderança da minoria. Eu vou falar sobre todos esses casos, mas só para a gente fechar tudo junto, se nada disso der certo e se houver uma condenação e uma inelegibilidade, a previsão é que o senhor continue nos Estados Unidos, mesmo que Donald Trump não esteja mais como presidente? Eu só consigo retornar ao Brasil se houver anistia. Fora isso, eu retorno para o Brasil para ir direto para a cadeia e eu não sou bandido. É bandido sim, né? A gente sabe que ele é bandido e ele mesmo sabe que é bandido. E não só bandido, é bandido, golpista e traidor. Mas, como você vê, o Donald Trump estava bastante preocupado com o Lula. Você vê o Trump assistindo com muita atenção ao discurso do Lula e ficou impressionado. E você vai entender por que é que o Trump ficou impressionado e assustado ao vendo o desempenho do Lula na ONU. Veja só, os bolsonaristas, como era de se esperar, minimizaram o gesto do Trump e ficaram buscando explicações, né? Não, mas isso foi um plano genial do Trump para ferrar o Lula, para desmoralizar o Lula. Ele falou que o Lula estava conduzindo o processo contra o Bolsonaro, tal, mas todo mundo viu. A questão é que todo mundo viu o que aconteceu. Eles podem tentar interpretar a realidade segundo eles querem interpretar, falar para o público interno, mas o público interno deles é cada vez menor e, além de tudo, esse público interno também tem olhos, né? Ainda que muitos não usem, tem olhos e tem ouvidos. Então, aí você pode ter certeza de que, assim como quando eles dizem que as manifestações do último domingo contra a PEC da anistia, contra a PEC da blindagem e a lei da anistia, que eles estão querendo aprovar para livrar a cara do Bolsonaro, eles interpretaram aquelas manifestações como flopadas, ou seja, que foi pouca gente. Todo mundo viu que não foi. Aconteceu em 27 capitais. No Brasil foi tão grande quanto a do Bolsonaro no 7 de setembro, gastando muito dinheiro, segundo Malafaia. A manifestação de domingo aqui não custou nada, não é muito barata, porque teve organicidade.
foi orgânica essa manifestação, as pessoas vieram, saíam do metrô gritando sem anistia, pessoas comuns, não tinha uniforme, não tinha nada, não é? E então eles tentam interpretar dizendo que as manifestações floparam e que as pessoas estavam lá para ver os artistas. Que artista tinha na Avenida Paulista, por exemplo, que foi talvez a maior, e só não foi maior porque choveu, né? Tivemos 2 horas só de manifestação. Lá no Rio, a manifestação foi igual em público, mas durou muito tempo, o triplo do tempo do que durou em São Paulo, né? Vamos lá. Os bolsonaristas admitem que nos bastidores, né, que o Lula sai vencedor. Para um aliado do Bolsonaro, o Lula teve sangue frio e soube aproveitar a temperatura política nos Estados Unidos subindo. A avaliação é que o governo dos Estados Unidos tem interesse em um armistício por estar pressionado pelos mercados, que é o que eu venho dizendo aqui toda essa semana, pessoal, desde que saiu a taxação. Vocês devem lembrar do vídeo que eu publiquei aqui dizendo que os financiadores da campanha do Trump estão pressionando. Inclusive, eu dei o nome dos financiadores que estão pressionando. Eu vou depois deixar esse link disponível, vou republicar aqui no canal, porque você tem todos aqueles que doaram para o Trump, os banqueiros, todos, agronegócio estadunidense, dizendo: você está louco, a gente ganha dinheiro que nem água no Brasil, você vai falir metade. Tem empresas que foram ao Trump lá nos Estados Unidos dizendo: nós vamos falir se o Brasil retaliar a gente, né? E os Estados Unidos ganham muito mais dinheiro lá do que nós ganhamos aqui. Inclusive, é mais interessante para os Estados Unidos comprar e vender para nós do que nós comprarmos e vendermos para eles. Tem alguns setores, mas nós vendemos mercadoria para eles na bacia das almas, a preço de banana. Eu, no passado, eu tive indústria, eu cheguei a negociar com os Estados Unidos, é horrível negociar com eles, porque eles falam: compra sua produção, mas eu quero pagar tanto. Então é inviável, né? Os bolsonaristas temem o relaxamento das sanções após o aceno de Trump e vai caminhar para isso, não vai ter jeito, né? Mesmo que ele mantenha algumas, ele vai reduzir e aí o Lula sai dessa com um fortalecimento político no Brasil e no mundo que ninguém esperava. E você vai ver o que está acontecendo lá fora por causa desse discurso do Lula ontem na ONU, e aqui dentro a popularidade dele vai começar a disparar às vésperas do ano eleitoral. O Eduardo Bolsonaro, por sua vez, fica mais próximo da cassação após a ofensiva da Câmara, e o Trump deixou eles na mão, e sabe que está deixando eles na mão. Ele sabe disso. Ele sabe que ele está pouco se lixando para o Eduardo Bolsonaro ou para o Bolsonaro. Ele está preocupado com o dele, né? O Mota botou fim na palhaçada da liderança da minoria pelo Eduardo Bolsonaro. É um absurdo o sujeito ser pago para não fazer nada, ficar lá nos Estados Unidos indo em rodeio com a mulher dele. Bolsonaristas estão vivendo uma semana bomba. Manifestações que acabaram com a anistia, PEC da blindagem, e elogios de Trump. Quer dizer, pior não podia ser para os bolsonaristas. Está cada vez mais difícil ser bolsonarista no Brasil. A conversa do Trump e do Lula foi agradável e espontânea, disse o porta-voz dos Estados Unidos, a Amanda Robertson, e o entusiasmo do presidente da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, com o possível encontro entre Lula e Trump, é outra das previsíveis reações, não é? Inclusive sobre a manifestação de domingo, lá na Paulista, estava dizendo: olha, você vai dividir o Brasil entre antes dessas manifestações e depois. O Trump viu as manifestações do Brasil e ele sabe como foram grandes. Ele tem os detalhes todos, não é?
Para isso eles têm a CIA, a agência de inteligência deles, né? Bom, vamos ver o noticiário norte-americano, né? Aqui então nós temos um site muito visto nos Estados Unidos, que é o Político. Vamos traduzir aqui. Basta ver o que aconteceu da última vez que exportadores dos Estados Unidos temem consequências da guerra comercial do Trump. Os países estão se preparando para responder na mesma moeda caso Trump cumpra suas ameaças. Então, é para a indústria, para o agronegócio, para os banqueiros, para os Estados Unidos, para o capital dos Estados Unidos, essas medidas do Trump estão sendo um desastre. Inclusive, caiu a popularidade dele entre os mais ricos. Brasil e Índia fortalecem laços após tarifas de Trump, está jogando o Brasil nos braços da Índia, da China, dos BRICS, né? Com a colheita chegando, a guerra comercial de Trump leva agricultores dos Estados Unidos ao limite. O agronegócio não vende mais nada lá nos Estados Unidos, e aqui mesmo eles não estão conseguindo se aproveitar da vantagem que eles deveriam ter, nem isso. Wall Street explode de raiva com a estupidez tarifária do Trump. Investidores bilionários estão aqui é matéria do New York Times, não é do blog da Cidadania. Investidores bilionários estão em uma posição desconhecida, observando e se encolhendo enquanto as tarifas são aplicadas. As tarifas de Trump colocam Bolsonaro e a direita brasileira em apuros, diz a agência Reuters, a maior agência de notícias do mundo, que é americana. Aqui é a CNN, mas é a CNN de lá. As tarifas chocantes de Trump não impulsionaram um boom de empregos na indústria nos Estados Unidos, como ele prometeu. Ameaça, aqui é a Al Jazeera, não é? A ameaça tarifária de Trump ao Brasil é um presente para o Lula, como todos sabem, não preciso nem explicar por quê. Tarifas sobre o Brasil podem deixar quem bebe café com dor de cabeça, segundo o New York Times também. A promessa de Trump de aplicar uma tarifa de 50% sobre todas as importações do país sul-americano aumentará os preços do café, do suco de laranja, que eles consomem demais. O presidente do Brasil disse em discurso na ONU que democracia pode prevalecer sobre pretensos autocratas, e diz o Guardian, né, o jornal britânico, que esquerdista sul-americano Lula faz críticas indiretas a Trump em discurso e alerta que a ameaça global de forças antidemocráticas persiste. E aqui é só elogio para o Lula no Guardian. Você tem também o Washington Post dizendo hoje que Trump versus Lula foi uma janela para o Make America Great Again na ONU. A maioria dos países do mundo quer que as Nações Unidas funcionem como esperado. Trump e seus aliados não. Muitas críticas ao Trump. Lula critica o Washington na ONU, mas vê abertura surpreendente nos Estados Unidos. E aqui a cereja do bolo. Vamos lá, vamos traduzir isso aqui, que fala em skating, que em tradução livre seria contundente, mas em tradução livre é mais, é devastador, porque é muito forte. Mas vamos lá. Trump adota tom mais suave em relação ao Brasil após discurso contundente de Lula. Contundente não é a tradução correta para skating, que é algo muito mais forte que contundente. Foi de arrasar. O presidente Trump disse que se encontrou com o presidente brasileiro na Assembleia Geral das Nações Unidas na terça-feira, ambos se abraçaram, etc. Muito bem. O Trump pareceu oferecer um ramo de oliveira ao Brasil na terça-feira, sinalizando que planeja se encontrar com Lula semana que vem. Durante seu discurso na ONU, o Trump disse que compartilhou um abraço
por pelo menos 39 segundos tivemos uma química excelente, e esses comentários seguiram um discurso de abertura mordaz. Também mordaz é que morde, é ferino do Lula na Assembleia, que mirou indiretamente o líder americano e suas exigências. E logo em seguida, esse discurso forte que deixou o Trump, que todos viram aqui no Brasil, e que deixou o Trump desorientado e preocupado, ele foi lá e amaciou com o Lula. Porque o Lula fez um discurso que foi muito aplaudido e que foi muito objetivo. E você, vendo aquele discurso, você sente a força da verdade. Ou seja, o Trump se encolheu. Ele, de fato, always chicken out. Ou seja, ele sempre arrega. Diplomatas, e essa é a segunda cereja do bolo. Diplomatas veem ponto de inflexão em fala de Trump na ONU sem citar Bolsonaro. Em seu discurso de quase uma hora na abertura da Assembleia da ONU, Trump não citou nominalmente Bolsonaro. A omissão não passou despercebida por diplomatas, que veem um ponto de inflexão, ou seja, uma mudança, que vem esse ponto de inflexão em relação à carta enviada pelo Trump ao Lula, na qual anunciou taxa de 50%. Enquanto no documento o republicano classificou como vergonha internacional a forma como o Brasil estava tratando Bolsonaro, em sua fala na ONU, Trump citou apenas cidadãos americanos. Ele não tocou no nome do Bolsonaro. E isso tem um grande significado na linguagem diplomática, ou seja, o Trump jogou o Bolsonaro fora porque ele deve ter sido instruído, olha, o processo deles lá é muito forte contra o Bolsonaro, tem muita prova, você vai se dar mal, e o Trump está se dando mal. Não é que ele vai se dar mal, ele já está se dando mal. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.